Já estamos no ar, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Fala Patriota. Eu sou Sérgio Rogério. E eu sou Bárbara Bastos e juntos com vocês estaremos aqui estudando, difundindo conceitos, analisando leis e propagando informação boa para todos que estão assistindo a gente. E muitos temas relevantes para a nossa vida e o nosso país. Hoje, nosso tema será a Lei de Alienação Parental e as suas implicações. E hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais, né? A doutora Sandra Daniotti, ela que é advogada, professora, palestrante, uma mulher que milita nessas causas de justiça de família, né? De direito de família. E temos também a nossa querida Hélia Braga, enfermeira, arquiteta, urbanista e ativista em direitos humanos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite, gente. Ok. Eu quero dar um recado que vai ficar registrado, que essa live é gravada. O importante é a fala. É isso. Isso vai ficar registrado, essas informações vão estar disponíveis no canal. Tá? É uma fonte de informação para as pessoas. Tudo que vocês vão contribuir durante esse nosso bate-papo vai servir para muitas famílias e espero para que a gente consiga, né, avançar para revermos essa lei, né? A contextualização da teoria que gerou a alienação parental é isso que Sérgio primeiro vai falar aqui para o nosso público, né? Gente, a alienação parental, essa terminologia e esse conceito, ele surgiu através de um médico norte-americano, né, que é o Richard Gardner, em 1985. Ele é um perito judicial e começou a fazer casos, né, defender casos de pessoas que eram denunciadas como pedófilos, né, abusadores sexuais. E essas pessoas geralmente eram pais, professores, membros de congregações religiosas. E esse médico, que quero aqui caracterizá-lo, ele foi uma pessoa que não fez um estudo sobre isso. Ele simplesmente criou uma definição diante dessas situações que ele fazia, porque ele tinha um ponto de vista dele, que alguns anos depois foi descoberto pelo FBI. Ele foi acusado de pedofilia e, para não ser preso, ele cometeu suicídio. E a nossa lei é fruto dessa teoria desse cidadão que não tem nenhum mérito para fundamentar razão nenhuma para que país nenhum possa criar uma lei com base nas ideias dele. Eu acho assim, muito interessante, muito importante que a Hélia fale sobre o início dessa luta, né, sobre essa questão da lei de alienação parental, porque é uma questão introdutória extremamente importante para as mães, para as famílias, que ouçam os motivos que levam as pessoas a realmente combater a aplicação dessa lei, porque essa lei ela vem prejudicando as nossas crianças. Eu digo nossas crianças, porque quando a gente abraça um processo e vai defender uma mãe, vai defender uma criança, a gente acaba aderindo, né? Então, eu falo nossas crianças, filhos dessa pátria, que devem ser zelados, que devem ser protegidos. E, assim, estudando direito, quando eu sempre me preocupei com isso, mas quando eu iniciei o curso de doutorado, cujo projeto, o tema é o abuso sexual intrafamiliar,
e o uso indevido da lei, aplicação indevida. Então, eu comecei a estudar o porquê, né, do surgimento desta lei aqui no nosso país, no Brasil. E uma das professoras, que não é aqui, eu curso fora do Brasil, na Argentina, e ela disse: você quer entender esta lei, quer entender por que a aplicação dessa lei no seu país, então você tem que estudar desde o início, desde o projeto, desde a súplica das pessoas, a necessidade, a sociedade, naquele ano em que surgiu a PL, como é que as pessoas se portavam, a quem atendeu o clamor das pessoas, houve um clamor da sociedade, esta lei ela passou pela população, as pessoas votaram, elas se interessaram, elas sabiam, e isso começou a me preocupar ainda muito mais, porque, na verdade, você vai estudando a lei de alienação parental, então você percebe o seguinte, já começar do nome, alienação já é um título que vem de síndrome de alienação, que vem de origem estrangeira, de uma pessoa a qual, como se diz, médico, ele não era médico, ele era um psiquiatra, que nós, inclusive, não temos a origem da sua formação concretamente. Então, nós não temos especificamente a formação total, geral, se ele tinha realmente condições e formação educacional, faculdade, universidade, diploma e autorização para atuar nessa situação. E o que acontece? Você estudando essa lei, você percebe o seguinte, que realmente um psiquiatra que foi contratado, ou um psicólogo, era um psiquiatra, eu tenho dúvidas com relação à formação dele, e aí ele foi contratado para fazer um laudo. E defendendo quem? Defendendo ex-detentos, né, que estavam em liberdade, vamos dizer, provisória, para as pessoas entenderem melhor, mas que cometeram crime de estupro, né? Então, eles tinha que se apresentar laudos e fazer o acompanhamento. Por fim, ele acabou aderindo a essa área, né? E foi nomeado pelos juízes para atuar como perito em processos e sempre defendendo estupradores, né? Que geralmente eram pessoas que vinham, que eram soldados, ex-soldados de guerra e tudo mais. Esses estudos dele, que nos deixam ainda mais estarrecidos, é que ele teve por base um relatório de uma pessoa, Kissen, que elaborou um relatório, para quem quiser fazer pesquisa, isso está na internet, no Google, relatório número 34, onde ele faz um levantamento do que é o ser humano desde o nascimento, né? E demonstrando que as crianças em tenridade, logo depois do nascimento, com 7 dias, já tende a estímulos, porque nós somos feitos de pele, de osso, de estímulos sensoriais, e que a criança já responde a esses estímulos, independente da sua idade, em tenridade, foram feitas pesquisas com criança de 7 dias, de 1 mês. Isso que a senhora tá falando, doutora Sandra, sem querer me interromper, é sobre o relatório Kissen, né? Que foi um relatório que, teoricamente, era para ter... levou fama de que era um estudo sobre a sexualidade humana, mas, na verdade, a pessoa que estava por trás disso, como é que eu vou te dizer assim, estimulava pais a cometer incesto, estupro, abuso sexual, fazerem registros sobre isso, experiências sexuais com criancinhas, eternidade. E esse relatório Kissen foi usado por vários teóricos em diversas áreas, das mais diversas, psicológicas e psiquiátricas, para justificar as teorias mais esdrúxulas possíveis, como a ideologia de gênero, e por aí vai. Perfeito. E o pior da história é o seguinte, esse relatório ele foi encomendado.
Porque na época, se você estudar, a época é o que eu disse, se você vai estudar a lei, você vai estudar a implantação de uma lei num determinado país, você tem que saber por que daquela lei. E nessa época, onde foi se pedido esse relatório, nós tínhamos revista, não sei se posso citar nome, mas uma revista que falava explicitamente sobre sexo, a Playboy, por exemplo, que requereu, que pagou esse relatório, porque a sociedade, na época, era extremamente, vamos dizer, moralista. E eles não vendiam com uma sociedade moralista, uma revista que tem fotos de mulheres nuas, que fala sobre incesto. Conotação sexual, homossexualismo, opções sexuais. Então, a sociedade começou a rejeitar e começou a não se vender. Então, tudo publicidade, financeira, questão financeira, né? E aí tinha que se mudar essa situação. Então, o que queria se provar com isso? Que o sexo é normal, inclusive com crianças. E que, na verdade, a criança é que incita o adulto a praticar o sexo com ela. Exatamente. É normal, inclusive para a procriação e aumento da população. E aí foi, e o suicida, né, que é o Richard Gardner, que foi o teórico dessa coisa de alienação parental. Isso, para quem não sabe, porque muitas pessoas defendem a teoria e a palestra, seminários, etc., e dizem, olha, então o Papa da Lei de Alienação Parental, o nosso introdutor aqui no Brasil dessa lei, foi porque a nossa lei foi com base nele, no estudo apresentado por ele, que nunca foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. A OMS não reconhece a síndrome que ele tanto fala, que ele tanto levanta a bandeira, que ele escreveu o livro e divulgou pelo mundo, né? Ele se suicidou, para quem não sabe, não lê, não acompanha, então ele se suicidou porque ele teve a casa dele todinha cercada pela Interpol, né? Porque descobriram e o FBI, que ele era, né? Ele era Exatamente. né? Exatamente. E na casa dele foram encontrados diversos vídeos, fotos e livros, né, que demonstravam crianças praticando atos sexuais com adultos. Muito bem. Então, essa teoria, na verdade, porque uma lei que surge num país, eu estou resumindo, né? Mas uma lei, nós temos juristas maravilhosos aqui no Brasil, pessoas competentes demais, que poderiam ter elaborado, porque o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte: existe realmente, num direito de família, entre os pais, principalmente quando se separam, aquela questão do abuso parental. Então, não, o filho é meu, não, o filho é meu, não. Sabe aquela coisa de disputa de guarda? Você gosta mais do papai do que da mamãe, eu gosto mais da mamãe, e aquela coisa. Mas muitas vezes, quando acontece isso, tem que ser resolvido no âmbito familiar, mas nós não precisávamos de uma lei cujo nome é de uma origem pedófila, cujo nome vem de origem de um estudo que vem na base de pedofilia. Então, nós temos hoje no judiciário a aplicação desta lei, que ela não vem, na verdade, acolher e salvar as crianças desse tipo. Na verdade, ela coloca essas crianças na mão, no colo do abusador, e vou dizer o pior, hein? De uma forma muito simples, de uma forma muito clara, e de uma forma como se fosse extremamente normal, porque o judiciário, os advogados, muitos colegas divulgam essa questão como sendo uma lei perfeitamente benéfica para a criança. Eu pergunto, benéfica para quem? Está assistindo a Hélia Braga, que também está fazendo parte da live, ela está tendo uns problemas com o sinal dela, porque ela está em outra cidade, então ela está entrando e está saindo, e a gente está fazendo o máximo para ela participar, porque como a doutora Sandra falou, é muito importante a gente ouvir o relato da Hélia, porque ela foi uma das pessoas que começou desde o início a luta para a revogação da lei de alienação parental. Então, a gente está fazendo de tudo para ela voltar. Hélia, você voltou, está ouvindo a gente agora? Entrou. Pronto. Estou ouvindo vocês melhor. Então, agora vamos ver se agora a gente consegue fazer ela interagir aqui na live se a internet permitir. Alô, Hélia? Tudo bem?
Agora, então, eu vou fazer a pergunta rápida para você não cair, hein? Hélia, você fez e faz parte de grupos de pais que começaram a luta contra a alienação, a lei da alienação parental, ok? Como surgiu essa mobilização contra a lei? Me diga aí. Olha, Rogério, na verdade, assim, eu aderi ao movimento desde eu perdi as minhas filhas em 2018, né? Foi quando eu fui descobrir o pano de fundo dessa lei. Porque começaram a me acusar de alienação parental desde 2015. E eu não dava importância, porque eu disse, eu não alieno minhas filhas, você não vai para lugar nenhum. Só que acontece que a coisa ela é muito bem estruturada. Existe um rito que sustenta a litigância de má-fé por trás da lei, né? Então, quando eu perdi a guarda das crianças, eu estourei na internet. E daí veio o meu susto, Rogério, porque é surreal. O que acontece? O meu caso não tem envolvimento com a situação, até hoje que eu conheça, e eu acho que Sandra também, o único caso em que a lei não foi usada, que a lei foi usada e não tem ligação com abuso sexual. As minhas filhas não foram sexualmente abusadas, eu não tenho nenhuma história ligada ao abuso sexual. A lei, no meu caso, ela foi usada porque eu descobri algumas situações de corrupção, entendeu? E as pessoas que têm envolvimento com isso, que ninguém tem como questionar, começaram a me dar como louca através da lei da alienação parental, porque se me desqualificam, eles entenderam assim, eu vou conseguir desqualificar o que ela está denunciando, entendeu? É uma louca que está falando qualquer coisa. Então, a lei foi usada contra mim por este motivo. E aí, no que eu joguei a situação na mídia, várias mães me procuraram e disseram assim, olha, eu perdi a guarda do meu filho porque eu descobri o abuso familiar e eu denunciei. No que eu denunciei o abuso sexual intrafamiliar, eu fui acusada de alienadora e de que a minha denúncia era falsa. Mas eu apenas fui ser meu filho. Eu fui ser porta-voz da minha filha. Porque eu descobri na mudança de comportamento e a criança me contou e eu fui, como a gente, assim, o governo incentiva, né? Denuncie. E eu fui denunciar. Só que, Rogério, a lei ela foi feita nessa Isso não é só o governo que você vai ver incentiva. no contexto, no bojo das discussões, que a lei tem este propósito. O que eles fazem com a lei? O incentivo à denúncia, né? É um incentivo que todo mundo. E de denunciar o abuso sexual intrafamiliar, até porque é um crime hediondo. Entendeu? Então, as mães, elas imbuídas desse incentivo também e da busca pela justiça pelos seus filhos, pela proteção dos seus filhos, elas vão e denunciam mesmo na delegacia, denunciam. Então, o inquérito criminal ele é aberto. E aí o pessoal faz o quê? Vai para a vara de família, acusa essa mãe de alienação parental. Na vara de família, o processo corre mais rápido. Nessa litigância de má-fé, que tem todo um histórico, tem todo um rito, Rogério. Eles têm todo um rito para promover esse convencimento de que essa mãe é louca, de que essa retórica é mentirosa, de que a criança mente, a fala da criança é completamente desqualificada. Então, o que acontece? Eles acusam a mãe de alienação parental. E aí, o advogado do sujeito pega essa acusação de alienação parental, leva para a vara, arquiva o processo criminal. Porque a vara de família, ela anda mais rápido que a vara criminal, entendeu? O processo de família anda mais rápido que o criminal. Então, eles determinam a alienação parental no processo de família e vão para a criminal, e a criminal é arquivada, porque a criança não foi abusada, é a mãe que é uma louca e que está inconformada com o casamento, que a conversa é sempre essa, e que está contra o cara querendo criar.
narrativas contra esse pai. Isso acontece, Rogério, de ambos os lados. Porque, às vezes, também, a criança é abusada pelo padrasto, ou a própria mãe também abusa. A gente não vai dizer que é só o pai que é abusador, entendeu? Mas o guardião daquela criança, né, o genitor guardião, que na maioria das vezes é a mãe, é geralmente o genitor falsamente acusado de alienação parental para se encobrir o crime do estupro. Na maioria dos casos, como eu digo a você, o meu caso é atípico, entendeu? Mas o meu caso, assim, ele acaba provando que a lei tem uma intenção por trás da lei. O que você nos explica, para todo mundo que está em casa, é que a lei é carregada de vícios e, com base nessa lei, que tem vícios, ou seja, que inclusive interfere em artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vai de encontro a esses princípios, que é a denunciação é a primeira condição de defesa da criança e do adolescente. Não cabe a quem, nesse caso, não cabe ao denunciador provar, cabe ao Estado criar meios, mas, de antemão, agir na proteção. Então, o que a lei de alienação parental... Para ver se melhora o áudio, viu, gente? Eu entendi. Mas o que você deixou claro foi isso. Isso é fundamental. Ou seja, essa mobilização das pessoas veio porque estava acontecendo, após a lei, uma enxurrada de ações em que mães, principalmente as mães, que denunciavam os abusadores, na maioria dos casos, que as denúncias foram de abusos, e no seu caso atípico, né? Mas a maior parte, estatisticamente, a maioria dos casos foram de abusos sexuais. E essas mães sofriam, diante da lei, a desqualificação que a lei de alienação parental dava, porque, além delas desconhecerem a lei da alienação parental, os advogados, com essas pessoas que eram acusadas, de posse dessa informação, não ia litigiar na vara crime. Ia para a vara da família, onde o processo corre com uma celeridade um pouco maior, ou seja, mais rápido que na vara crime, e com base na lei, eles pegavam de fé de ofício uma decisão do juiz e já desqualificavam, sem investigação, sem apuração, a denúncia da mãe. E a mãe, além de não ter o filho protegido, agora perde a guarda do seu filho. E o seu filho fica, na maioria dos casos, na mão do abusador. Essa explicação sua é fantástica, e é graças a ela e graças à mobilização de vocês, várias mães. Essa estratégia é exatamente para frear o inquérito criminal, entendeu? Exatamente. É isso aí. Que fique claro isso. E você deixou isso bem claro para a gente. E aproveitando essa deixa aqui agora que Sérgio falou sobre a questão de vara de família e dessas decisões judiciais, eu queria perguntar para a doutora Sandra o seguinte... existe a lei da guarda compartilhada, né? E a lei da guarda compartilhada, se não me foge a memória, ela é anterior à da alienação parental. Então, como que a lei da alienação parental, doutora Sandra, está influenciando nas decisões de guarda? Então, na verdade, eu queria só fazer uma observação, né? Quando o Sérgio fala, as mães perdiam, eram aplicadas. Não, elas perdem. A lei está sendo aplicada. Essas atitudes do jurídico que utiliza a lei como forma de defesa do abusador, do agressor, ela continua sendo aplicada. Então, a violência é praticada pelo agressor, é institucional, e aí segue. Existem escritórios, assim, com uma perícia muito grande em cima da lei, existem contratações de peritos psiquiátricos, peritos na área de psicologia, para apresentar laudos suntuosos que custam caríssimo, esses valores altíssimos para a apresentação desse laudo,
para aquelas famílias que são de baixa renda, essa questão de alienação ela realmente não é utilizada. Porque quando um pai que é pobre e ele abusa da sua filha ou do seu filho, e há a denúncia estimulada pela questão da comunicação estatal e tudo mais, vai e denuncia. Porque se você não denunciar, você é conivente. Então, há a denúncia, esse agressor já é afastado e ele vai preso. Ele vai preso. E o estudo vai até o final. Então, a questão, eu vou falar da guarda. Essa questão da alienação parental, ela é utilizada por grandes escritórios, tá? Que utilizam desse expediente criando uma excludente de ilicitude. Isso é muito sério, muito grave. Então, eu costumo falar, hoje nós temos, né, as excludentes de culpa e nós temos a alienação parental. Porque a alienação parental, você denuncia um crime gravíssimo, que é estupro de vulnerável, e aí você tem como defesa alienação parental. E essa história que vara de família, ela realmente corre em separado. Nós temos a vara da família e nós temos a vara criminal, e muitas vezes o profissional desavisado, ele não comunica na vara da família, olha, espera o seu julgamento, porque nós estamos agora julgando e discutindo a questão do estupro de vulnerável. Porque muitas vezes a vara da família, você diz, olha, foi feito um boletim de ocorrência e a criança contou para sua mãe, contou para sua avó, contou para o avô, para quem quer que seja, ou para a professora, ou contou para a psicóloga, você apresenta o relatório, é desconsiderado muitas vezes. Então, aí se lava as mãos e diz assim, eu peço a suspensão das visitas, e a vara da família diz assim, não, tem que prevalecer a proximidade parental. O pai não pode ser afastado. E aí você só vai conseguir esse afastamento na vara criminal. E quando vai para a vara criminal, aí na vara da família, são suspensas as visitas, esses encontros com o filho, com a filha, quando há uma decisão criminal de medida de proteção para aquela criança. Aí, o que os escritórios, as defesas começam a apresentar? Elas começam a alienação parental, sim, mas não só nas varas, hoje está assim, não só na vara da família, mas também na vara criminal. Então, aqueles laudos psicológicos de que o agressor é uma pessoa maravilhosa, que cuida bem, que é isso e aquilo, são juntados, inclusive, na vara criminal. E aí, o que se faz? A questão da alienação parental, ela se sobrepõe ao delito. Ela se sobrepõe à questão. E se entende hoje no judiciário o seguinte, não se pode afastar o agressor da sua prole. A criança tem que ter o contato com o pai. Ou seja, joga a criança no colo do agressor e a criança continua sendo violentada. Quer dizer, não no início, porque ele vai saber que está sendo policiado, né? Até a mãe enlouquecer quando voltam as visitas e ela foge com a criança. E aí é tudo que o agressor quer. O agressor diz assim, tá vendo? Ela é uma louca. Tá vendo? Exatamente, né, doutora Sandra? Ela não tem capacidade nenhuma de cuidar do filho ou da filha. Ela praticou o ato típico e o top de alienação. Fugiu com a criança. E aí a polícia, processo crime, descumprimento de ordem judicial, e vai sufocando essa mãe. Aí, quando encontrado, o que o juiz faz, a juíza faz? Ela inverte a guarda. Então, chega naquele tópico mais acentuado da lei de alienação parental, que é o que o agressor quer. Então, nós temos hoje a instituição colocando a criança nessa situação. É este o gravame, é esta situação. A lei é um cala-boca das mães, porque hoje não adianta dizer diz que 180, diz que 100, porque ela vai perder a guarda da criança. Porque um abuso sexual, que é o estupro de vulnerável, está no Código Penal, muitas vezes a mãe não consegue fazer prova disso, porque passar a mão, não é? Aliciar a criança, né? Mas não haver, vou falar claramente agora, se não há penetração, não há sangue, não há sêmen, né? Não tem como fazer a prova disso. Aí a criança disse, o papai pediu para pegar no
né? Né? Pediu para fazer isso, pediu para fazer aquilo, é a palavra da vítima. E a palavra da vítima é totalmente desqualificada, né? Exatamente, doutora Sandra. E isso que a senhora está falando se reflete numa coisa muito importante, porque em 2019, de acordo com as estatísticas do próprio Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, né, houveram mais de 4.700 denúncias só nessa contextualização de Disque 100, isso no ano passado. E sendo que dessas denúncias, 70% eram referentes à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, certo? Praticado justamente por pais, padrastos ou parentes próximos. E aí a gente vê esse número que só em falar 4.700 já é assustador. Agora, a senhora imagina no contexto das pessoas que não chegaram a fazer a denúncia. Sim, hoje eu tenho mãe que fala, não, eu não vou denunciar, porque a minha amiga denunciou e perdeu a guarda. É que o processo tramita em segredo de justiça, não há estatística, não abrem isso para a gente, tá? Então, é o seguinte, só esses casos em que os pais gastam fortunas, porque é lógico, um crime de estupro é um crime hediondo e que ele vai mofar na cadeia, não é isso? Então, ele vai gastar o que tem e o que não tem na sua defesa processual para demonstrar inocência. E num caso desse, se não há prova material do fato, qual é a linha de defesa? Alienação parental. Que mãe, eu pergunto para vocês, até como desabafo aqui agora, gente, é a oportunidade que nós temos de levar isso para as pessoas. Que mãe, em sã consciência, entrega o seu filho que saiu do seu ventre ou adotado, não importa, é filho do mesmo jeito, nós sabemos que não há distinção, entrega nas mãos de um agressor sabendo que ele praticou um abuso. Nenhuma mãe vai fazer isso. A defesa é sempre o seguinte, as crianças foram induzidas pela mãe. A mãe induziu a criança a dizer isso. Entende? Então, quer dizer, a palavra da vítima, eu já ouvi de uma juíza, que eu não vou citar qual a vara, mas ela disse, doutora, eu sei que a sua cliente pode ter sofrido, só que é o seguinte, eu preferia que ela tivesse sido esse estupro, porque passar a mão, bulinar com uma criança é estupro. Mas não penetrou, é estupro de vulnerável. E ela disse para mim, eu preferia que tivesse, doutora, rompido o ímen, que tivesse penetrado, dilacerado, porque aí tinha prova material. Olha o absurdo que a gente é obrigado a ouvir. Ou seja, a palavra da vítima, uma gravação, uma criança, quando ela chega a contar para uma mãe, para um parente, para um amigo, para a professora, é porque ela já não aguenta mais passar por isso, por essa violência. E tirar isso de uma criança é muito difícil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Criança, ela cria, pode criar histórias. Olha, o sorvete é azul, não, é cor-de-rosa. O vestido da menina podia ser vermelho, mas para mim é azul. Ela pode criar nesse sentido. Mas criar histórias de abuso sexual, a criança não tem capacidade, nem faz parte do seu repertório. Uma criança de 3, 4, 5 anos não faz parte do repertório da criança certas palavras e certas atitudes atinentes aos adultos. Ela foi colocada naquela situação. Ou presenciou cenas de sexo que não são adequadas à sua idade. Então, a mania de dizer, e eu vejo hoje, assisti uma palestra outro dia, que uma perita teve a coragem de colocar a foto de uma criança com nariz de Pinóquio. E a pergunta, criança mente? Ou seja, a foto já está dizendo que sim. A criança é um Pinóquio, que é aquela personagem de historinha do Pinóquio que mente. Então, nós já partimos, nesta lei eu quero dizer isso, quando você diz falsas denúncias, isso já abriu um precedente enorme, porque já se tem a premissa de que a denúncia é falsa. E se a denúncia é falsa, não é nesta lei que tem que ser discutida. Nós temos processo, nós temos direito penal, nós temos o Código de Processo Penal. E aí, sabe o que acontece, gente? Eu fiz esse desenho porque eu tive que apresentar isso em espanhol e eu tive que traduzir. E as pessoas falam, nossa, mas como que o Brasil permite uma lei, uma situação dessa? Eu fiz esse desenho, ó.
Vocês conseguem ver? Então, aqui é a vítima denunciante. Este daqui é o victimário, porque está em espanhol, tá? Então, o agressor. Ela faz a denúncia, olha a flechinha aqui, tá? Ela faz a denúncia. Só que quando ele alega alienação parental, ela deixa de ser vítima para ser denunciada. Aí volta a flecha para ela. Aí volta a flecha para ela. E uma vez que não foi localizado nessa criança nenhum sêmen, sangue, nenhuma prova robusta, material, então o processo é arquivado, o inquérito é arquivado, e essa mãe, que era vítima, ela passa a responder vários processos crime, inclusive por denunciação caluniosa. O meu primeiro trabalho atrás dos nossos legisladores, porque a lei foi relatada pela deputada Maria do Rosário em 2009. Se você pegar a ata da audiência pública e ouvir os relatos na ata da audiência pública, é nojento. A própria deputada chega a dizer que o pai abusador deve ser reinserido na vida, olhando e convivendo com... Eu li tudo e realmente isso é vergonhoso. E porque é pai, tem direito? Porque é avô, tem direito? Porque é padrasto, tem direito? Tem proximidade familiar, tem laço parental, tem direito de abusar? E aí tem que se aceitar isso, a criança tem que entender bem esse convívio, entendeu? É assim que a coisa é vendida. Inclusive, na aprovação da lei em 2009, nem o CONANDA foi consultado, vários órgãos de defesa da criança foram ignorados. Essa lei, ela tem uma rede de pedofilia, o que me dá para entender, por trás. Teve gente bancando e patrocinando isso, não tem quem me convença de que não aconteceu. As pessoas citam o nome de um parlamentar como um cara que vai ajudar eles a manter essa lei. E esse cara está dentro do Congresso. A lei é inconstitucional. A questão não é de mau uso da lei, é a mal elaboração da lei. A lei se baseia na síndrome da alienação parental de Gardner. Você tocou num ponto importante, que você falou uma coisa importante sobre quando a lei foi aprovada, na calada da noite da Copa das Confederações, e você disse uma coisa fundamental: as entidades de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes não foram chamadas para debater a lei lá no parlamento. E aí eu queria perguntar para a doutora Sandra agora exatamente sobre isso, porque o CONANDA chegou a emitir uma nota pública onde ele detalhava o que é que estava de errado naquela lei, certo? Então, o que acontece? No artigo 4, tem um inciso 6, que fala justamente sobre essa questão das denúncias de abuso sexual e maus tratos. Né? Nessa nota pública do CONANDA, ele faz referência a esse artigo da lei. O CONANDA, para quem não sabe, é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, né? Uma entidade que foi criada e que trabalha nessa vertente. Aí o que eu queria perguntar para a doutora Sandra é, já que o CONANDA, que seria uma das maiores entidades, né? A maior autoridade para falar sobre o direito da criança, não foi ouvida, né? Para falar sobre essa questão que qualquer denúncia tem que ser apurada, não pode ser taxada como falsa ou verdadeira sem ser investigada, né? E aí eu queria que a doutora Sandra falasse um pouquinho justamente desse ponto que o CONANDA abordou na nota pública dele e perguntar para a senhora, o Estatuto da Criança e Adolescente já não protege a criança nesses casos de abuso sexual? Sim, inclusive nós temos em curso no Código Penal. Então, para você ter uma ideia, na prática, no processo de família, quando nós estamos num litígio muito grande e que há a alegação ou denúncia de abuso ou de violência, maus tratos, eu chego a juntar essa nota do CONANDA. Você sabe o que os juízes fazem com isso? Eles nem leem, eles não observam. Eles não observam. Muitas vezes nós fizemos defesa em processos quando vocês estavam discutindo essa questão da lei, chamando os psicólogos para falar, as denúncias e tudo mais, eles não querem, eles dizem, esse povo é tudo louco. É essa a ideia deles. Então, eles desconsideram o ECA,
eles colocam a criança, sim, junto ao abusador, tá? E diz assim, olha, não pode afastar o pai. Eles desconsideram qualquer recomendação. O ECA é completamente ceifado do processo. Promotor público, se você insiste, olha, mas existe uma denúncia de abuso, o CONANDA, o que é o CONANDA, doutor? Na prática, é isso que acontece. Não, mas vamos fazer uma denúncia. Ninguém quer saber. Quando vai para a vara criminal, se lavam as mãos, você pode juntar relatórios e mais relatórios que são totalmente desconsiderados, tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer é, as denúncias são feitas, as propagandas e divulgações são feitas. Eu concordo com a Hélia quando ela diz assim, não é um mau uso. Eu concordo porque a lei é uma lei inconstitucional e ela deve ser revogada. E, por isso, ela é usada em prejuízo da criança. Então, uma lei que deve proteger e ela não está ao seu fim necessário, então ela está sendo usada, uma lei que é usada indevidamente, bom, é o termo mais ou menos assim. Mas ela é inconstitucional e ela já traz no seu bojo, como eu disse, né, inclusive as palavras erradas. Infelizmente, eu vou dizer para você, a instituição, existem muitos juízes que são preocupados com isso. O Brasil é o único país, e salvo engano, Porto Rico, me parece que aderiu, o México revogou, e muitos outros, nenhum aceitou essa síndrome de alienação parental e nem implantação de uma lei. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, nós já temos o Código Penal, nós já temos a lei específica que defende as crianças, então não adianta. Então você percebe o seguinte, essa lei é uma lei que ela surgiu a partir de uma teoria inválida, né, não ratificada pela Organização Mundial da Saúde, e que veio para prejudicar as crianças, ou melhor, para proteger aquele que pratica ilicitude. É isso. Então, nós temos que levar isso para fora. É o que eu digo, aqui no Brasil não escutam, então o meu projeto vai ser nessa base e vou escutar internacionalmente. Então, é a vergonha do Brasil quando há profissionais que levam isso e dizem, olha, lá nós passamos por isso. E lá existe uma lei que diz assim, bom, mas e a criança como é que fica? Porque aqui criança que é molestada, criança que sofre abuso, criança estuprada, o pai vai para a cadeia, é afastado. Não existe essa questão de alienação parental. Existe o abuso parental, que é aquilo que eu falei no início. Gente, não dá para camuflar. Para dizer, não, os pais, às vezes, na disputa, no litígio, faz a criança um elástico, né? E isso tem que ser sanado, como a Hélia falou. As varas da família têm que estar preparadas para receber os litígios e tentar amenizar. Mas a questão de crime, ela não pode ser simplesmente discutida da maneira que está sendo discutida. E, infelizmente, eu vou dizer para você, eu posso juntar o relatório que for, tá? E é o que eu vivo fazendo nos processos. Olha, fulano aqui, olha essa nota, promotor público escreveu numa revista, não vou dizer o nome, que criança de 4 anos não mente. É o mesmo promotor no processo que diz que a criança estava sendo levada a falar mentiras, induzida pela mãe. Então, quem é que está falando a mentira? Quem é que defende a criança? Percebem? Então, nós, advogados, a gente tenta salvar uma criança. É uma criança que você está tentando salvar no processo. Mas você luta com toda essa situação, incluindo o assédio processual. Por quê? Quem faz a defesa de um criminoso, eu vou chamar de criminoso, ele não dorme um minuto e todos os dias ingressam com 2, 3 petições e tem funcionários encostados com a barriga no balcão esperando e diz assim, olha, tá vendo, seu advogado nem viu, ó, mas o juiz é dispensou. Aí colocam foto, aí colocam gravações e tudo para desqualificar a mãe. Então, assim, eu gostaria imensamente de levar isso para a ONU, mas assim, com um documento muito bem fundamentado,
com o coletivo de mães estabelecendo regras jurídicas. Por quê? Porque não adianta as mães só gritarem, nós temos que ter estratégias jurídicas para levar isso para assistir essa derrogada dessa lei. Porque o que estão fazendo é um crime de direitos humanos, né? E que, infelizmente, muitas vezes, o nosso judiciário é conivente. Muito bem, doutora. Isso é verdade, é o que nós concordamos também. Lamentavelmente, isso vem se repetindo no nosso país e é um crime que é legalizado com uma lei, que é uma lei que protege o agressor e criminaliza a vítima. As vítimas, né? A mãe. A mãe. Ou a mãe, na maioria dos casos, e a criança que fica na mão desse algoz terrível, que, na maioria dos casos, são pessoas que têm perfil de ser muito gentil, cortês. Então, por isso, são muito difíceis de ser identificados. Eles são muito discretos, não falam baixo. Todo esse perfil do pedófilo, né? São aquelas pessoas que dificilmente levantam a voz. Então, eles se tornam pessoas que se passam como pessoas de bem. E, na verdade, são os terríveis lobos em pele de cordeiro. Quem está passando por isso está assistindo a nossa live. Então, que procure um profissional, estude junto esta lei, tá? E junte documentos, fotografias, áudios, porque a defesa não dorme no ponto. Então, a defesa vai colocar declarações de vizinhos, porteiros, mãe, pai, irmão, avó, faxineiro, todas as pessoas que conhecem para dizer que são lindos, maravilhosos, bonzinhos e tudo mais, além de mostrar, porque, na verdade, quando se entra numa questão dessa discussão de alienação parental, a autora que fez a denúncia, que é a mãe da vítima, da criança, ela passa a ser ré nesse processo. E ela passa a ter que se defender e ter que mostrar que não é louca. Então, são laudos, é obrigada a passar por psiquiatra, é obrigada a fazer teste psiquiátrico, e todas as petições são todas no sentido de desqualificar a mãe, sempre. E a mãe tem que ficar provando o tempo todo que ela lutou, que ela denunciou, porque ela queria salvar a vida do seu filho, da sua filha, e que ela está em plena consciência, mas de uma mãe que luta pela integridade física da criança. É muito difícil. E fora que ela começa a ter que se defender em processo criminal. Então, um deles é denunciação caluniosa. Isso quando eles não abrem processo contra o próprio advogado que defendeu a vítima, porque diz que você incitou a mãe a fazer a denúncia do estupro, né? Então, veja, esta é uma técnica, é uma estratégia jurídica de esgotamento, de assédio, eu digo assédio e esgotamento profissional. Por quê? Esgota de todas as maneiras, né? Mental, física e inclusive financeira, porque chega num determinado ponto, porque a intenção é essa, para que não tenha um profissional adequado, porque um processo desse é caro, é um processo que necessita de todo o atendimento possível, né? Dioturnamente. E o profissional que tem essa tarimba, esse aparato todo para trabalhar no processo, é um profissional que custa caro. É um profissional que tem que ser muito bem remunerado, porque é um processo estressante. E chega num determinado ponto que a mãe não tem mais condições de continuar arcando com os honorários do profissional. E mesmo que você continue acompanhando, a tendência de chegar ao final com esse esgotamento, com esse assédio, e com todo o aparato do outro lado, profissional, financeiro, corre-se o risco de se ter a inversão de guarda. Não porque o pai foi absolvido, o agressor foi absolvido por inocência, né? Que seria o máximo.
por inocência. Ele foi absolvido por quê? Por falta de provas, por insuficiência de provas, o que não é considerado inocência, que pode ser reaberto esse inquérito a qualquer momento, com uma nova prova, um depoimento, né? E é o que eu digo, infelizmente, eu digo, olha, num caso de versão que é triste demais, triste, mas eu digo, essa criança vai crescer. E ela vai ouvir na escola ou qualquer outro lugar alguém contando a história do que é o abuso, que não era um carinho, que não é amor, não é isso? E que é abuso, e que é estupro, e que o agressor não tem o direito de fazer isso. Então, um dia, seja agora, aos 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, ou com 20, 25, 30, porque é imprescritível. E a criança vai saber. E eu digo sempre isso, e coloco nas minhas redes. Um dia você vai ser pego. Porque um dia o seu filho, a sua filha, vai entender que aquilo não é carinho, que aquilo não é amor, que aquilo é violência. E vai denunciar. Isso é o que é o alento, né? E o outro é a derrubada desta lei que a gente aguarda todos os dias, né? Sim, porque eles dizem o seguinte: agora o curso é preparar advogados para trabalhar a questão da lei de alienação parental nos processos. E é realmente isso. São laudos suntuosos, petições desqualificando mãe, exigência de que... E o pior, né, gente? Os laudos periciais de psicólogos, geralmente eles vêm inconclusivos para a alienação parental. Os psicólogos acabam não colocando que a mãe pratica ou que o pai, porque é muito tênue. E aí dizer assim, pratica como? Em que circunstância? Então vem inconclusivo. Porque quando você faz a denúncia de abuso, na sequência já entra a questão, ou abuso, ou como o caso da Hélia, e etc. Já vem a questão da defesa, no curso do processo, no meio do processo, ou uma petição distribuída em apenso de alienação parental, e se começa essa pesquisa. Mas, geralmente, os laudos, eles vêm inconclusivos, o que é, assim, para nós... Como que um juiz pode dizer que uma mãe praticou alienação parental e a briga que eu tenho é essa? Afinal, na conclusão do laudo tem que ter, houve, de acordo com a lei, de acordo com o que eles brigaram para demonstrar a tese deles, houve a tal da alienação? Eles não dizem isso. Fica a cargo e critério do juiz. E muitas vezes o juiz, ele aplica uma sanção para a mãe, que está prevista na lei, que pode ser desde diminuir, aumentar as visitas com o outro lado, para aquele que não detém a guarda, ou que o endereço não é fixado, aumentar as visitas, que vai até a inversão da guarda. Então, é muito poder para uma situação em que não se tem concretizado efetivamente o que acontece com aquele casal e com aquela criança. A criança, gente, ela sai de cena. Na verdade, num processo desse, ela acaba saindo de cena. E permanece a discussão. É alienadora, é maluca, ela quer afastar o pai, ela tem ciúme do pai. Inclusive isso, ela não aceita a separação. Então, por isso que ela pratica alienação. E aí vai essa desqualificação toda. E muitas vezes o judiciário inteiro, todos que lidam com aquele processo acabam achando que realmente é verdade tudo aquilo que o pai está falando. Então, qual é a função? Exaurimento. Porque você pega uma petição que fala assim, olha, não, porque veja, excelência, como a mãe pratica alienação, olha, tanto que ela fez isso, olha aqui a gravação. Às vezes, essa gravação, ela sai do contexto em que foi feito, naquele momento, e se pega somente aquelas frases ou aquele momento da gravação em que realmente aquilo prejudica a mãe naquele momento, não vem todo o contexto demonstrando o que o pai fez. Então, só se ouve um lado. Então, o que nós temos que fazer? Ficar entrando no processo diariamente e ficar rebatendo durante todo o tempo. Porque vocês sabem o seguinte, na história é o seguinte, o que prevalece é sempre quem disse por último, a última palavra, o som da última fala. Então, a gente teme por isso, porque quem julga é um ser humano. Então, ele ouve e vê. E se você não combate o tempo todo, vai prevalecer aquilo que a outra parte trouxe.
né? Então, é incansável, é exauriente. E muitas vezes as mães, elas querem, às vezes, é bom que estejam ouvindo ou nos ouçam, que elas querem que o profissional, que nós profissionais, que nós façamos milagre diante dessa situação. E nós temos uma lei contra nós, contra os nossos filhos, contra as nossas crianças. E nós temos todo o aparato do outro lado. E nós temos o judiciário. Então, nós precisamos mudar essa história toda. Eu tive um caso, não vou citar nome, né? Mas um caso em que houve a troca, porque a pessoa entendeu, não, mas chegou um ponto, a doutora, foi horroroso, um caso horroroso, e a colega que pegou o caso, ela não se ateve a defender a vítima, e ela se ateve a criticar o colega anterior. E no curso do processo, ela orientou que, porque essa mãe respondeu por processo crime, né, de falsa denúncia, porque não conseguiu provar, como nós falamos anteriormente, e a orientação da profissional era se retratar. Gente, se retratar. Eu tenho as gravações, tinha as gravações. Quer dizer, como que você vai se retratar de um crime ao qual o seu filho relatou para você? Então, o juiz tem que saber, excelência, não foi isso bom para as mães. Está respondendo um processo de denunciação caluniosa? Leve as provas que você tem, leve as gravações que você tem, excelência. Se fosse o seu filho, não é isso, gente? Porque é muito fácil dizer, não é? Então, vai responder o processo crime, porque a pessoa diz assim, olha, tá vendo? Ela fez uma denúncia caluniosa, porque o resultado do crime não foi, não foi absolvido, foi arquivado por insuficiência de provas. Então, aí diz assim, olha, eu tenho aqui a gravação, quando a criança, a menina, diz assim, o papai pediu para colocar a mão, né? Ou coisas piores. Então, excelência, está aqui a gravação. Eu não fui numa delegacia, eu não fui fazer uma denúncia simplesmente da minha cabeça. É porque esta criança, nessa tenridade, chegou para mim e disse isso. O que o senhor faria? Ou seja, doutor, o que a senhora e a Hélia tem nos alertado, que a lei, ela inibe, inclusive, o que preceitua no ECA, que é você manifestar a proteção com base em um relato para proteger a vítima. A vítima é a criança. E o Estatuto coloca a criança como sujeito de direito. E nas discussões, nós não estamos vendo essa criança como sujeito de direito, nem para ser escutada, nem para ser protegida. E aí, eu quero pedir a Hélia, que tem uma luta e história nessa causa. Hélia, você vê esperança na revogação dessa lei? Porque o CONANDA pede que a lei seja revogada ou que ela seja modificada. O Ministério da Família pede revogação da lei ou que ela seja modificada em algumas partes. Nós entendemos, diante dessa discussão, que a lei é prejudicial e nós já temos estatutos legais que protegem com uma segurança maior e não dá margem a proteger criminosos. Com base nisso, Hélia, nos coloque o seu ponto de vista. Nós estamos vivendo um clima hoje favorável no Congresso, com base na eleição de deputados, deputadas que tenham um conceito sobre família. Eu vejo hoje, sim, um desenrolar para a revogação da lei. Mas é preciso que mais atitudes como a que vocês tomaram de esclarecer à sociedade o que está acontecendo são tomadas. É preciso divulgar, porque depende a lei, tem uma estrutura financeira, inclusive com apoio de institutos, com apoio muitas vezes da OAB, que abre os seus espaços para que esses cursos sejam dados mesmo nos auditórios da OAB. Os cursos para ensinar a litigância de má-fé com a lei da alienação parental são disseminados no país, sim, e a gente precisa disseminar que isso está sendo feito. Então, atitudes como a sua, Rogério, de Bárbara, agora, neste momento, são extremamente importantes para que essa lei seja definitivamente revogada. A gente precisa cobrar.
Eu cheguei a visitar mais de 400 gabinetes no Congresso Nacional no ano de 2018, pedindo pela revogação dessa lei, conscientizando o legislador a respeito do que está acontecendo. Mas quem precisa ser orientado, entendeu? Não só conscientizado, mas orientado é o judiciário, que está sendo alienado. O judiciário está sendo alienado, entendeu? E induzido ao erro, desprotegendo as crianças. Estamos debatendo aqui hoje as implicações da lei de alienação parental. A gente não está entrando no mérito da questão das relações intrafamiliares, no quesito de que se a mãe afastou o pai ou o pai afastou a mãe, a gente está debatendo a questão do direito da criança que está inserida numa situação real de abuso e exploração sexual, onde quem está cometendo isso se utiliza da lei de alienação parental para se esquivar do crime e, consequentemente, prejudicar o genitor que fez a denúncia, tirando a criança da guarda daquele. A gente não está falando aqui hoje da questão de relação entre marido e mulher, entre mãe e pai, porque o que a gente quer abordar é como a lei está atacando os direitos da criança. A criança, na verdade, é o principal elemento que deve ser protegido nessa questão. É o elemento primordial. E sobre isso, a Hélia estava falando aí agora, e por isso que eu interrompi você, Hélia, me desculpe, apesar de estava picotando, porque o que acontece é o seguinte, como a gente falou no começo da live, do conceito de alienação parental, que foi criada por aquele, vamos dizer assim, vagabundo, Richard Gardner, né? Muitas pessoas que eram pedófilos entendem esse conceito deturpadamente, achando que a alienação parental é uma mãe que fala mal do pai para o filho, ou que o pai que fala mal da mãe para o filho, e fica nessa questão superficial disso. Não, minha gente, preste atenção. A pessoa que criou esse conceito, que foi esse médico norte-americano que a gente falou no começo, Richard Gardner, era um pedófilo. Ele defendia pedófilos. Foi financiado. Foi financiado por pedófilos. Ele baseou tudo que ele escreveu como sendo alienação parental, usando as observações que ele fez de crianças que foram abusadas sexualmente de verdade. Relatos, né? Então, a luta das pessoas que estão aí, como a doutora Sandra, como a Hélia, como outras pessoas que estão imbuídas de lutar pela revogação dessa lei, é no sentido de proteger realmente a criança dessa lacuna que essa lei criou, como a doutora Sandra já explicou aqui antes, que permite que uma coisa dessa, um abuso sexual, um estupro de vulnerável, seja julgado numa vara de família, em vez de ir para uma vara criminal, entenderam agora? Então, a gente não está contra essas questões de que envolve pai e mãe e essas coisas, não. Aqui o interesse debatido é o da criança. E eu queria que a doutora Sandra falasse um pouquinho agora justamente sobre isso, para explicar para essas pessoas que começaram a entrar agora, rapidamente, só essa questão. O quanto é importante a revogação da lei para a defesa do direito da criança. Então, na verdade, é assim, o que eu quero dizer é que hoje está meio generalizada a coisa. Então, você ingressa com pedido de pensão alimentícia. Posso continuar falando? Pode, né? Você ingressa com pedido de pensão alimentícia na defesa do devedor de alimentos, na execução dos alimentos, ou na aplicação que o juiz vai designar, vai dizer, olha, você vai pagar tanto. Ingressam com pedido, faz a defesa e ingressam com os comentários alienação parental, a mãe pratica alienação parental. Você ingressa com pedido de divórcio, né, onde há um litígio, divisão de bens, alienação parental. Eu tenho um caso de violência doméstica, há casos graves de violência doméstica, que hoje os agressores mandam para a mãe um WhatsApp, mandam um e-mail. Você conhece? É bem assim, viu, gente? Você conhece a lei de alienação parental? Você sabe que você pode perder a guarda e pai agressor, materialmente provado, a prática de violência doméstica, fotografias,
áudios, afastamento. Aí o pai insiste em que a criança está sendo afastada por conta de alienação parental, um caso típico de violência doméstica, Lei Maria da Penha. E aí eles dizem assim, não, mas a Lei Maria da Penha está sendo usada para praticar alienação parental. Então, veja, a lei efetivamente, ela está sendo usada para prejudicar a criança e as famílias, efetivamente. Porque você fala disputa de guarda, lei de alienação parental, divórcio, entram com a lei de alienação parental, visitas, alienação parental. Quer dizer, há casos em que há o excesso do poder, do uso do poder familiar? Sim. Às vezes eu chamo, então vai dos profissionais também ter essa condição de que, gente, você não pode se especializar nisso para ganhar dinheiro e causar esse dano irreversível. Então, chamar as mães, chamar os pais, eu já fiz isso várias vezes. Dizer, olha, vem cá, vamos conversar. Até aqui é o limite. Olha o que você está falando com fazendo com o seu filho, né? Então, simplesmente porque você não gosta, porque foi traída, porque foi um caso, como você falou, que as pessoas perguntam, precisa se analisar, porque aquele ser que você tem obrigação de cuidar e zelar, ele vai crescer, né? E pode apresentar problemas futuros pela discussão, pela falta de compreensão entre o casal. E nós temos leis que garantem os direitos da criança, que é o direito de poder participar a sua vida com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, ter dignidade, ser bem tratado, não sofrer lesão, não sofrer essa violência doméstica, ter direito a frequentar escola, ter direito a estudo, ter direito a se alimentar, ter direito a ter uma vida saudável. Então, o que esta lei está beneficiando a criança? Ah, tá, então os pais não se entendem, então ingressa com alienação parental. Tá, e para quem vai essa criança? O que eu quero dizer, inclusive, é que eu falei anteriormente sobre a questão de laudo inconclusivo. Então, veja, se num processo criminal você tem uma decisão que também é inconclusiva, que também por insuficiência de prova não houve condenação, mas também não foi absolvido, foi por insuficiência de prova, é utilizado isso com a mãe. Aquele que alega alienação que a mãe está praticando, eu vou falar mãe, mas pode ser até o contrário, alienação parental, e o laudo é inconclusivo, o porquê a mãe ou o pai que foi acusado de alienação, por que também não ingressa com denunciação caluniosa? Então, é a hora de você começar a reverter as coisas, porque não se pode ficar refém de uma lei, né, prejudicando um grande número de pessoas. E a gente só está aqui agora porque muitas pessoas prejudicadas, muitas famílias, muitas mulheres, há um número muito grande de mães que perderam a guarda dos seus filhos. E nós temos, pelo que a gente consegue, com muita custa, fazer um levantamento, em torno de quase todos os casos em que a mãe alega, denuncia o abuso sexual, inclusive está participando num processo de disputa de guarda, essa guarda inverte e ela vai para o agressor. Então, existe um estudo sobre isso, existe uma estatística que demonstra isso. E aqueles que defendem a lei dizem, não, são só 15% das mães que perdem a guarda. Isso não é verdade, mesmo porque o judiciário não abre, né, essa estatística, por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça. Eu acho mais ou menos assim, né? E a gente está tendo que ficar se defendendo até quando, né? Até quando? Nossa amiga Hélia caiu, né? A Hélia, eu gosto de ouvi-la falar, uma ativista que luta, sentiu na pele, e olha que não foi o caso de denúncia de abuso, ela disse, Sandra, eu luto muito porque Tem não lutado, é... né, Sandra? Doutora, Oi? ela tem Oi. lutado com muita garra, Muita. e tem sofrido, e, exemplo, entre o Mar e o Rochedo, nós estamos vendo aí que sempre as crianças estão sendo as menos protegidas no caso. Sim. E a lei de alienação parental, como Bárbara bem colocou, a doutora Hélia, que tem uma propriedade profunda nisso,
a discussão é o perigo da lei em relação à vida das crianças. Por quê? Uma lei que ela tem dar condição de ser utilizada da forma contrária, de impedir denúncias, ou seja, imagine uma criança falar para um pai, vamos colocar que a gente só usa o termo mãe, né? Uma criança falar para um pai que a mãe está levando ela para um local onde ela está sendo abusada. E esse pai, ao tomar ciência desse relato do filho, se dirigir a um juiz ou a uma delegacia, manifestar criminalmente a queixa e a mãe entrar com uma ação na vara da família, alegando alienação parental. Sim. Quem está sendo a vítima e quem está sendo o denunciante passa a vítima a ser esquecida, que é a criança, e passa o denunciante, é isso aí, e passa o denunciante a ser o réu, o acusado. E olha só a gravidade disso na vida. O que nós estamos discutindo é o seguinte: se essa lei, por si só, já promove isso, ela não deve existir. E o órgão que tem maior autoridade na defesa da criança e do adolescente não foi consultado em nenhum momento, não foi ouvido na elaboração e nem a aprovação da lei. E hoje temos países que já utilizavam essa lei e que já a descartaram. E por que nós temos um estatuto que tem a previsão legal com muitas proteções, inclusive que é fruto de muitas críticas para a quantidade de proteções que é dada à criança e ao adolescente, mas que tem no seu bojo uma proteção que ela, inclusive, ela obriga a denúncia como uma forma protetiva quando se percebe que algo está ocorrendo de diferente com aquela criança. A questão de se aprovar, se pesquisar, é do Estado. Mas o que nós precisamos prever é que a lei deve ser revogada porque ela dá margem substancial para a inversão da proteção. Ou seja, ela não protege quem é o denunciante, não protege quem é a vítima, e sim protege quem é o agressor. É essa a discussão hoje aqui, que ficou bem claro com a doutora, que ficou bem claro com a Hélia, mas eu quero, mais uma vez, pedir desculpa a todos vocês e agradecer ao mesmo tempo, porque nós estamos chegando, doutora, a 1h40 de live. Temos assunto ainda para falar durante muito tempo e eu acredito que nós vamos ter que voltar em um outro momento para discutir alguns pontos, inclusive pontos que são cruciais dentro dessa lei, que são aqueles artigos, aqueles incisos que preconizam de forma, vamos dizer assim, muito clara a defesa do algoz e a punição do denunciante. E, lógico, com isso, o impedimento de novos surgimentos de pessoas que venham a fazer manifestação de alguma denúncia, que elas são impedidas, elas ficam com medo, porque quando você ignora a lei, você pode até ir, e a senhora falou muito bem, que para as pessoas que vivem de baixa renda, elas estão ignorando a lei, e tanto ela ignora, como o genitor ignora, tanto o homem como a mulher ignoram a lei, e vão para a discussão da lei na delegacia. Mas já nos casos em que as famílias são de classe média alta, têm um poder aquisitivo maior, e onde nós temos, estatisticamente, a predominância dos abusadores sexuais, né?
que, inclusive, financiam institutos, financiam Sim. pesquisas, e é isso que deixa claro, financiam institutos, financiam pesquisas, porque é dessa forma que, se apropriando da ciência, ou seja, do cientificismo de forma indevida, coloca esse Deus ciência como razão para, inclusive, criar teorias que não têm fundamentação metodológica científica e ela ser reconhecida porque é bem financiada e tem institutos que socializa, manifesta para a sociedade, publicizam, marketing sobre defendem, e aí a sociedade recebe aquilo sem uma ampla discussão, sem um amplo conhecimento e sem a assessoria dessa, vamos dizer, análise que hoje a senhora nos contribuiu. E eu queria que a senhora aproveitasse para dar as considerações finais. Rapidinho, doutora Sandra, antes da senhora fazer as considerações finais, tem uns comentários aqui que estavam fazendo alusão à ministra Damares. E o que acontece? A ministra Damares sabe de toda essa problemática, sim, sobre a lei da alienação parental, e eu quero deixar bem claro que ela é uma das pessoas que mais tem atuado em prol da revogação dessa lei, por conta da luta dela contra a pedofilia, pela proteção dos direitos da criança, contra o abuso e a exploração sexual. Porque ela mesma sofreu. Porque ela mesma sofreu. Quem acompanha a ministra Damares sabe dos relatos da vida dela, né? Das coisas que ela sofreu. Então, eu quero deixar bem claro, você que está assistindo a live, que a ministra Damares sabe, sim, sobre esses problemas da lei de alienação parental. Inclusive, a Hélia trabalhou junto com a ministra Damares nessas questões, né? A doutora Sandra sabe disso. Mas é necessário que a sociedade se mobilize, porque quando a lei foi aprovada lá atrás, a questão do desconhecimento do que estava acontecendo foi o que propiciou que eles militassem em favor dessa aberração aí e aprovassem a lei como está. Aberração, você falou tudo. É isso mesmo. E é isso, doutora Sandra, pode fazer agora suas considerações finais. Então, e como vocês sabem, né, eu estudo, faço bastante cursos e me inscrevo em congressos e tudo mais. E me assusta um pouco a maneira como as pessoas tratam essa questão da lei, né? E coisas que eu assisto, vejo que eu falo é uma aberração, você falou exatamente isso. E, inclusive, recentemente, num dos cursos, eu ouvi uma participante, uma das palestrantes, dizendo o seguinte: olha, antes de trabalhar, eu sugiro que os advogados, as pessoas envolvidas nesse caso, nos casos de alienação, nos casos de abuso, façam a terapia, porque muitas vezes são pessoas que sofreram e acabam envolvendo o seu problema no problema do seu cliente. Eu fico, assim, estarrecida ao ouvir certas coisas, porque, como você disse da ministra Damares, é o seguinte, eu fico revoltada quando ouço colocações, quando ela narrou o fato de ter sofrido abuso, porque aquele que sofre, aquele que passa fome, aquele que sofre abuso, aquele que sofre discriminação, é o que é mais capacitado para falar sobre o assunto. Não é verdade? Então, você falar daquilo que o outro sofre é uma coisa, mas você falar daquilo que você sofreu, daquilo que você passou, e defender e levantar essa bandeira é uma coisa muito séria. Então, as pessoas, elas banalizam, elas não se colocam no lugar do outro. Então, quando esta profissional diz, vai fazer terapia, você advogado, você profissional que defende a vítima, não, eu acho que ela que tem que fazer. Ela que tem que se tratar. Porque quando você defende uma criança, você está falando em nome de uma nação, que é a nossa nação, o Brasil. Eu sinto vergonha de falar que nós temos uma lei pedófila imperando e fazendo parte do nosso judiciário, e sendo ratificada por ele. Não é verdade? Então, assim, essas campanhas, diz que 100, diz que 180, com todo respeito, uma opinião minha, nós já tomamos um puxão de orelha muito grave com questão a Maria da Penha, nós fomos chamados, então, hoje nós temos essa questão de divulgação, diz que 100. Por quê? Porque senão nós vamos perder o nosso espaço lá fora,
não é isso? Então, mas isso, eu quero saber o seguinte, tomamos o puxão de orelha, a mãe vai fazer a denúncia, vai no conselho tutelar, o conselho tutelar faz a parte dele, a delegacia vai fazer a parte dela. A mãe, ao relatar o fato, ela não está sendo conivente com o crime. Só que esta vítima é deixada à própria sorte. À própria sorte. Quando Totalmente de lado. Uma defesa, né, que alega esta maldita lei de alienação parental, né, que nós que estudamos e vimos a origem, e que é importante que as pessoas procurem saber, dá um Google aí que você vai saber, né? Então, elas são deixadas à própria sorte. Então, eu digo para você, vai fazer a denúncia? Então, hoje, na verdade, não adianta dizer que você tem política no sentido de que vai denunciar, tem que denunciar, nós temos pessoas até certo ponto. E depois essas vítimas são largadas ao léu. E esta lei, ela está afundando, enterrando as vítimas quando ela pega e entrega uma criança ao seu abusador. E a criança diz assim, os peritos dizem assim, você já viu? A mãe alega que a criança foi abusada, mas a criança, eu percebo que sente amor pelo agressor. Gente, a questão do abuso, ela gera, inclusive, uma dependência emocional com essa criança. Como eu já vi também uma psicóloga dizendo, conhecida até, dizendo o seguinte, não, mas eu chamei a criança numa entrevista e ela pulou no colo do pai em cima do pênis, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ora, mas se o pai realmente fizesse, como se fosse errado, acha que ela faria isso na minha frente? Faria, porque para ela é muito normal esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a conotação dessas pessoas é sempre no sentido de desqualificar o depoimento da vítima. Ora, o fato dela relatar que o pai passou a mão, que fez, que isso, que aquilo, ou um agressor, que pode ser avô, o tio, ou quem reside, né, está próximo da criança, não significa que ela odeia o agressor, porque a relação, né, a criança muitas vezes não entende que essa é uma relação que é incestuosa, ela não sabe, ela acha, inclusive ela aprende que a forma de tocar a parte genitália dela e tudo mais é carinho. Exatamente, e a gente ouviu o áudio que Sérgio colocou mais cedo, que entrou na live, a maneira como a criancinha estava falando com a mãe que estava sofrendo abuso, em nenhum momento ela estava aparentando que estava sofrendo. Ela estava relatando isso com uma normalidade que assombra a gente. Exatamente. Então, a gente começa a questionar isso que a senhora falou. Até que ponto o agressor estabelece essa relação psicológica e a criança passa a ver aquilo como normalidade. E aí ele se beneficia, como a senhora falou. Exato, exato. Então, eu acho que essa nossa live foi um alerta, sabe? Eu acho que todas essas informações... Então, laudo negativo no crime, então, inconclusivo, então, não foi absolvido, foi arquivado, que fique bem claro, aí ingressa com a ação, não, as mães também têm que procurar, porque, por enquanto, até que não se revogue, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar muito bem a lei e saber o caminho das pedras, bem como a Hélia falou, os 10 mandamentos do agressor, para saber exaurimento processual, exaurimento dessa condição, dessa capacidade, para saber como que nós vamos nos defender, não é isso? Por quê? E eu estou nessa luta pelas crianças, porque eu não consigo aceitar uma lei, porque para quem não trabalha, para quem nunca trabalhou num processo desse, fica difícil entender a prática, a utilização da lei e como se processa tudo isso. Mas aquele que já teve em suas mãos essa situação e percebeu a falta a injustiça ocasionada por conta dela para um inocente, né? São noites sem dormir. São noites sem dormir para digerir, né, para digerir, e eu tenho a nítida certeza de que o trabalho não está completo. Então, é pedir a Deus e pedir aos nossos dirigentes que realmente criem consciência, que adentrem nesses processos, que nos procure e pergunte
como efetivamente, porque se a pessoa tiver consciência daquilo que é feito, exatamente, vai pela revogação. É isso que a gente quer. Obrigada. Quero agradecer imensamente a oportunidade, viu? É um momento, sim, impagável, tá? É impagável. Conte comigo, se eu puder ajudar. Ótimo, nós vamos contar sim e vamos fazendo um convite. Quando nós terminarmos a live, a senhora não saia, porque a gente vai entrar só num espaço só nosso, onde a gente vai entrar em uma discussão final. Certo. E vou ver se a Hélia volta, mas eu quero que Bárbara faça as considerações agora dela para as pessoas. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estavam assistindo e estavam aqui mandando mensagens. Às vezes eu estava prestando atenção e estava aqui porque os grupos de WhatsApp estavam também ligados na live. Agradecer as pessoas que fizeram colaborações e que eu pude fazer intervenções, às vezes, baseado no que as pessoas estavam me perguntando e eu repassando para a doutora Sandra. Então, quero agradecer ao Júnior, Vilma, Sônia, Beth, Renata, Cristina, Ildete, Fábio, todo mundo que estava interagindo nos bastidores. E quero agradecer a doutora Sandra e dizer assim, que essa causa pela revogação da lei da alienação parental é importantíssima para a proteção da criança. Então, você que está assistindo essa live, faz o que a doutora Sandra falou, dá um Google, procura saber mais o que é alienação parental, explique, propaga essa explicação para mais pessoas, porque só esclarecendo as pessoas sobre os perigos que estão contidos nessa lei e como ela beneficia pedófilos e abusadores, é que a gente pode combater com veemência isso. Então, muito obrigada, doutora Sandra. O espaço sempre vai estar aberto para a senhora e a gente vai voltar, como o Sérgio falou, em um outro momento, tá? Para poder falar, porque é muita coisa para falar. Hélia conseguiu voltar agora. Amiga. Hélia, meu amor, tudo bem? Eu queria que você... É isso, eu queria que você fizesse as suas considerações para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para ficar registrado que a sua participação nessa luta é fundamental. Você é uma das propositoras que vem brigando há anos para que seja revogada essa lei, que sofre na carne a injustiça dessa lei e que acompanha várias mães, luta com várias mães que sofrem por causa dessa lei. E mães e pais também, né? Mas a maioria são mulheres. Mesmo porque a maioria dependem financeiramente do marido. A minha preocupação é assim, mãe e pai se defendem, são grandes, são adultos, sabe? O que eu peço é que a humanidade foque na criança, porque ela está sendo ignorada, ela está sendo desqualificada, entendeu? E a criança não pode passar batida. Gente, a infância, ela é maravilhosa, sabe? Eu paro para lembrar da minha infância. O meu pai foi um cara fantástico. Ele era um pai super carinhoso, super defensor, maravilhoso. Meu pai tinha um erro, que era ser alcoólatra. A gente sofreu muito com o alcoolismo do meu pai. Mas o meu pai me deixou marcas muito boas de proteção, de carinho, de coisas que são importantes. E existem pais maravilhosos nesse mundo que, inclusive, estão sendo enrolados por essa galera. Esse pessoal que defende a lei de alienação parental, quase que eu caio do sofá aqui, que defende a lei de alienação parental, eles, inclusive, têm atraído pais dignos, pais decentes, para a luta deles. Eles são tão cínicos que pais dignos e decentes estão jogados na vala comum de pedófilo. E isso pode acontecer. Então, assim, vamos pensar na dignidade da criança. Vamos colocar a criança à frente de tudo. Vamos ouvir a criança, pelo amor de Deus. As crianças não podem ser ignoradas. E elas passam pela frustração assim, poxa, a minha mãe me abandonou. Porque as guardas são invertidas e as crianças são literalmente afastadas da mãe. Eu sei porque tentaram fazer isso comigo. Tentaram instituir para mim visita assistida. Porque eu sou louca, eu poderia envenenar minhas filhas, eu poderia fazer qualquer coisa. Então, determinaram para mim visita assistida. Fui acima,
mostrei para a sociedade o que está acontecendo comigo, porque é muito fácil taxar de louca. Várias pessoas do meu convívio dizem assim, essa mulher é uma louca. Gente, você ser dado como louca, sendo uma pessoa lúcida. Você sendo louca é ruim você assimilar que você é louca. Imagine você assimilar que você é louco quando você não é. Isso é deixar de hipocrisia, respeitar o outro, se colocar na pele do outro. Então, se coloquem na pele dessas crianças, vejam o que estão fazendo com a infância delas. E, pelo amor de Deus, mais pessoas como abram espaços para que a gente consiga divulgar o que está acontecendo. Porque esse pessoal, com suas associações e seus institutos, estão disseminando essa lei maldita. E a gente precisa de ajuda. E outra coisa, o Ministério dos Direitos Humanos é ativo, sim, inclusive tem o parecer do Ministério, que é um dos melhores que eu já vi. O parecer é muito decente, entendeu? E focado na criança. Porque eles usam o conflito disso, o conflito pai e mãe, homem e mulher, né? Eles usam esse conflito para dar mais importância a isso e para aniquilar a criança mais ainda. Então, não se tem que valorizar conflito parental. E a VAR exercer o seu papel, que é de dirimir o conflito, é diluir o conflito, é trabalhar o conflito e não criminalizar ninguém, porque eles não estão aí. Porque nem leem. E é o que a doutora Sandra disse. A última fala é a que fica. Então, se um chega e diz assim, ela é louca, fica que assimilam é de que ela é louca. Então, vamos tomar cuidado com isso e vamos enxergar a criança. A lei da escuta protegida, gente, vamos usar a lei da escuta protegida, botar ela em prática, porque a fala da criança tem que ser valorizada. Hélia, muito obrigado. Doutora Sandra, muito obrigado. Todos vocês que estão nos assistindo até esse momento, muito obrigado. E aqui, hoje, a gente está debatendo um tema que muita gente, eu acredito, desconhece. Um tema que é tão brutal para a vida das crianças e tão destrutivo para a relação familiar. Esse tema hoje foi que nós se debruçamos com a ajuda de Hélia e Sandra. Esse tema mostra para vocês a importância de todos nós estarmos acompanhando o que os nossos legisladores estão fazendo e exigindo que eles não venham cometer equívocos, erros graves, como esse de aprovar leis que, na verdade, estão desprotegendo as crianças e destruindo famílias. Esse é o recado aqui do nosso Fala Patriota. E nós temos uma coisa que nós fazemos aqui, eu queria que a doutora Sandra, a Hélia, repetissem isso e todos vocês que estão em casa. A gente chama assim, Fala Patriota, e vocês respondem, Deus, pátria e família. Ok, Hélia, fale. Vou falar uma coisa bem rapidinho. Gente, pode falar. Revogar a lei não resolve Está cortando. o problema. Nós temos a luta do reparo. Não basta Hélia, seu som está cortado. revogar. Tem muitas vidas a serem reparadas, ok? Mas com a revogação da lei, Hélia, com certeza É um primeiro passo. É o primeiro passo, né? E é o mais importante. E depois disso, o caminho da reparação dessas vidas que foram injustamente destruídas, né?
Então, eu quero pedir a vocês, agora, a cada um de vocês que estão em casa, a cada um de vocês que está aqui, e quando a gente terminar, Hélia, não saia, que a gente vai ficar só eu, você, Bárbara e a doutora Sandra, que nós temos só umas coisinhas para amarrar para, quem sabe, uma futura live e alguns outros assuntos. Então, eu vou dizer, fala patriota, e vocês respondem, Deus, pátria, família. E aí, nós encerramos a nossa live, agradecendo de coração a cada pai, a cada mãe, a cada jovem, a cada um de vocês que aqui esteve, e particularmente a Hélia Braga e a Sandra Daniotti, pelo papel brilhante de estarem se debruçando nessa lei para alertar a sociedade brasileira dos riscos que nós estamos sofrendo. Então, fala, patriota! Deus, pátria, família. Fiquem com Deus. Todo mundo, gente. Precisa estar focado. Isso. Meu amor,